Fala galera, o Conexão Cultural está começando e hoje nós estamos aqui no Teatro Castro Mendes para mostrarmos um marco de Campinas, um musical da Broadway que está sendo apresentado no Brasil, mas que teve estreia nacional aqui em Campinas e a gente não poderia ficar fora dessa e você não pode perder esse bate-papo, claro. Então preste atenção e aumente o som, porque o Conexão já começou. Olá, seja muito bem-vindo ao Conexão Cultural. Hoje um Conexão Cultural especial, porque nós estamos no Teatro Castro Mendes para conversar com a diretora Juliana Ilau. Ela é diretora de teatro e ela é quem dirige a peça Pequena Loja de Horrores, uma peça da Broadway que está em Campinas, ou que teve uma passagem por Campinas, né? Nós estamos aproveitando que vocês estão em Campinas para fazer essa entrevista. Vocês estrearam em Campinas uma turnê nacional, então muito obrigado por nos atender e parabéns por esse projeto. Obrigada, é um prazer falar com vocês. Você é daqui de Campinas e é um marco para a cidade ter um projeto da Broadway aqui na cidade. Você concorda com isso? Concordo, eu sou de Campinas, nascida e criada aqui e trabalho com teatro musical há bastante tempo já, há 15 anos, 16 anos. E é um sonho antigo trazer uma grande montagem assim para aqui para a cidade. Normalmente a gente tem montagens assim em São Paulo, no Rio, né? E aí a gente tem que se deslocar para lá para assistir e quem quer trabalhar também profissionalmente nesse ramo acaba tendo que também se deslocar para essas cidades. E aí então a gente sempre teve essa ideia de, poxa, vamos viabilizar uma grande montagem de teatro musical que saia desse eixo Rio-São Paulo, né? Vamos fazer uma coisa assim aqui em Campinas, aqui na região, que tem muitos talentos, tem muita gente boa que trabalha com isso aqui. Então, há muito tempo a gente buscava e finalmente isso se tornou possível. Muito legal. E por que essa escolha desse espetáculo, Pequena Loja de Horrores, como que vocês chegaram a esse espetáculo? Bom, eu amo esse espetáculo há muitos anos, conheço esse espetáculo há muitos anos e já tinha assistido o filme, os 2 filmes, depois o musical da Broadway, participei de uma montagem amadora dele e sempre fiquei com isso na cabeça, poxa, a Pequena Loja é incrível, tem que ser feito, tem que ser mostrado e é um musical que ficou um pouco esquecido, principalmente no Brasil. A gente teve uma montagem nos anos 80 e depois disso nenhuma outra grande montagem profissional apareceu. A gente teve montagens estudantis, universitárias, mas uma montagem realmente profissional da Pequena Loja, nunca mais. E eu sempre com isso na cabeça, isso tem que ser feito, tem que ser feito. E aí quando surgiu o convite da P4, da produtora, que queria montar um musical aqui na região, aí foi o casamento perfeito, porque a ideia de fazer a Pequena Loja, eles adoraram e aí viabilizou e tudo deu certo. E vale a pena a gente explicar também como funciona essa questão da Broadway, às vezes nem todo mundo consegue entender. Tem a Broadway e tem a Off-Broadway. Esse espetáculo primeiro começou na Off-Broadway, que é ali no entorno de Nova York mesmo, mas ali no entorno da Broadway, né? E a Broadway pegou depois esse espetáculo foi lá para a rua oficial do teatro mundial, que é a Broadway lá em Nova York. É isso mesmo? Eu falei errado. Não, é isso mesmo. O musical é baseado num filme de 1960, filme preto e branco que nem era musical, era um filme de terror B, assim, que tem inclusive uma participaçãozinha do Jack Nicholson quando ele ainda era um jovenzinho, estava começando. E aí foi um filme, ele foi feito em 2 dias, filmado num cenário que ia ser destruído, foi uma coisa assim, feita realmente, né, no susto e que virou um cult. É super engraçado, vale a pena demais assistir, a gente hoje em dia morre de rir. E aí ele virou, então, foi transformado num musical off-Broadway, dos anos 80. Em 82 ele estreou. E depois isso foi transformado em filme, aí um novo filme, aí sim musical, que é o que a maioria das pessoas conhece, com o Rick Moranis, a Ellen Greene, o Steve Martin, que é um filme engraçadíssimo, até hoje passa na TV aberta, inclusive, e as pessoas, ele tem uma legião de fãs, assim. E aí depois disso, depois ele ganhou outras montagens e sim, aí foi para Broadway mesmo, em 2003,
com um revival que é super, super bacana. Teve outras montagens em vários lugares do mundo, em Londres e por aí afora, né? E só para a gente situar também os nossos telespectadores, conta um pouquinho do roteiro. Essa história se passa numa floricultura e é melhor você mesmo contar. Para eu não estragar a surpresa, mas você também não vai estragar. Vou contar um pouquinho só, mas não tanto para deixar todo mundo com vontade de ver. A Pequena Loja dos Horrores, na verdade, é uma floricultura, que é onde tudo acontece, onde a história se desenrola. O enredo gira em torno do Seymour, que é o nosso protagonista, o nosso mocinho, que é um rapaz que trabalha nessa floricultura, que é todo desajeitado, coitado, um nerdzinho, inocente, e que é secretamente apaixonado pela colega de trabalho dele, a Audrey, né? E que lá não tem muita perspectiva de melhorar de vida. Eles vivem, a floricultura fica num bairro super barra pesada, da periferia, e eles lá vivem a vidinha deles, e tudo começa a mudar quando surge uma planta estranha e interessante que apareceu milagrosamente durante um eclipse do Sol. E depois a gente descobre que é uma planta alienígena, né? E aí essa planta tem um apetite bem particular, ela come sangue, ela gosta de sangue humano, não é qualquer sangue. Então, quando ele descobre isso, começa a alimentar essa plantinha com sangue, tudo começa a acontecer. Ela é como se fosse um gênio da lâmpada, então ela começa a realizar todos os desejos dele em troca de sangue. Quanto mais sangue ela ganha, melhor ele vai ficando. Então ele vai ficando rico, vai ficando famoso e até romanticamente também as coisas começam a acontecer para ele. Só que chega uma hora que a coisa sai um pouco do controle, porque essa planta vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. E aí eu não vou contar mais. Quem poderia imaginar? Um belo dia então, toda hora a mesma molação, quando a sua rotina transformou e da planta estranha ele cuidou. Foi uma explosão, algo que ele nunca imaginou. Seymour era uma mulher, era um zero esquerda, um bobo zero, um galã do avesso, um pontapé, sempre seu azar acompanhou. Um dia, tudo que você jamais sonhou. Senta, Seymour, que a Ronete vai cantar pra você. Era sempre ignorado, mas agora está disputado. Deu até entrevista pra rádio no ar. Ele era um atraso, mas agora ele é um arraso, com a plantinha que ele pegou pra criar. Te digo que eu já sei, do pedaço todo ele é o rei. Só porque a minha mão cortei, nem o Alan Poe imaginou. E agora, Que bafão, tudo que você jamais sonhou. E quem também está aqui com a gente é o Marcos Parizato e o Danilo Luz, eles que fazem parte do elenco desse espetáculo. E eu já vou logo perguntando para o Danilo, que é a planta, um dos personagens principais, se não for o principal personagem, como é que é ser a planta no teatro? Olha, ser a planta no teatro entra até naquilo que a gente está conversando, quando eles falaram sobre, eu vou manipular, falar, você é a árvore do teatro, tá bom, vou ficar lá parado. De repente eu descubro que você tem que ter resistência física, você tem que ter conhecimento musical, você tem que ter resistência física, conhecimento musical, você tem que ter bastante disposição, porque você fica dentro de uma planta pelo menos por 40 minutos, sem poder se mexer em nenhum momento, para o público poder acreditar. E isso é bem desafiante, foi bem desafiador para mim, mas é bem, como é que fala? Traz uma alegria você ver que você alcançou onde você precisa, você se sente realizado, sabe? E essa que está do seu lado é uma das plantas que você manipula, né? Ela é um dos estágios dela, ela está pequenininha ainda. Ela é meu filhote aqui, ela ainda é filhote, ela ainda não está falando aqui, mas ela é o começo. Foi o primeiro que chegou e eu falei, ok, então é só isso que eu vou fazer. Quando vem a segunda que eu me visto inteiro é quando começa o desafio.
E já o Marcos interpreta o dono da loja, é isso mesmo? Eu sou o Sr. Mushnik, né, o cover do Sr. Mushnik, e também faço parte do coro. Lá atrás tem um coro aí de 5 pessoas, também canto lá atrás em alguns momentos, né? Essa é a graça do musical também, né? De ter justamente a música fazendo parte importante do espetáculo. Sim, eu diria que é a alma, né? É a energia toda. Eu me lembro que no ensaio técnico, no ensaio geral, algumas das pessoas na plateia achavam que era gravação, que estava tudo gravado e que a gente só mexia a boca, né? E não, tem uma banda ali atrás, sabe, microfone, é ao vivo, é a cores e é na hora. E vocês também são atores de Campinas, vocês viveram a maior parte da vida de vocês, se não for toda a vida. O que representa para vocês participar de um musical desse nível aqui na nossa cidade? Bom, para mim, esse teatro, principalmente, é tudo. Aqui tudo começou. Eu vou dizer para você 35, mas eu acho, Rubens, que já faz 40, sabe? 40 anos que eu estreiei nesse palco, né? Eu era muito novo e aqui é onde tudo começou, né? Começou com teatro, foi para o infantil, foi para o teatro musical. Então, ontem, ao chegar aqui, olhando esses bastidores, essas salas, né? Quando eu entrei nesse palco, a emoção foi muito grande, né? Óbvio que são 35 ou 40 anos que eu estou aqui, não só aqui em outros teatros, mas aqui é um carinho especial, né? Eu me lembro de entrar naquela coxia ali pela primeira vez para falar um monólogo, né? Então é muito bom e ser de Campinas é um orgulho muito grande, né? Eu sou daqui, sou criado, fui criado aqui, sou daqui e fazer parte desse elenco maravilhoso, com essa produção maravilhosa, né? E poder apresentar para o público de Campinas, para os nossos conterrâneos aqui, né? É uma satisfação muito grande, uma alegria muito grande, estou muito feliz. Com relação a mim, você pensa, por exemplo, ele vem de uma outra geração e eu também comecei aqui no teatro, quando eu tinha 8 anos eu apresentei a primeira vez aqui, hoje estou com 27, já tenho uns 20 anos. E aí você vê como a cultura em Campinas existe, mas ainda está em desfalque. Sim. E na sua época ainda tinha outros teatros, né? Aqui em Campinas começou a assumir um teatro, assumir outro e sobrou o Castro Mendes. E agora tem os particulares, né, que você tem que ter uma superprodução, ou ser de uma rede grande de TV para você chamar a atenção. E quanto à cultura, a parte que as pessoas querem fazer por si próprio, querem ser independente, e aí não tem esse apoio, e aí quando a gente precisa, tem só esse teatro. Então você mostrar para Campinas que aqui pode ser um polo industrial para essa parte, que pode trazer empregos e que ser ator não é uma pessoa vagabunda e que traz emprego tanto para quem está atrás da coxia, quem está na frente, para quem está lá recebendo o seu ingresso. Sim. Então, você trazer essa grandiosidade para Campinas é muito bom. Não só o fato de se apresentar aqui, mas o que representa estar aqui. Eu diria, Rubens, tem público, né? Campinas é uma cidade muito grande, né? Campinas e região, então é uma cidade muito grande, muito conceituada. Eu acredito nesse público que frequenta o teatro, né? Que gosta da cultura. O que falta são mais oportunidades, né? Que bom que nós estamos aqui com a peça, que é uma oportunidade. Mas já diria brecha, né? Teatros vazios e estádios repletos, né? E ele já disse isso há muitos anos atrás. Então nós temos que inverter isso, né? E essa é uma boa oportunidade para que o povo de Campinas venha, prestigie, assim como prestigie todos os demais eventos. E que adquira o hábito, porque cultura nunca é de menos, é sempre mais, né? Cultura é muito gostoso de a gente aproveitar e crescer como cidadãos, na verdade, né? Nós vamos fazer um pequeno intervalo, daqui a pouco nós voltamos com mais Conexão Cultural, não saia daí. Conexão Cultural de volta, nós estamos no Teatro Castro Mendes para falar do espetáculo Pequena Loja de Horrores, que está em turnê no Brasil, mas que começou em Campinas, e vocês que são atores de Campinas, nós já conversamos a respeito, é um marco para a cidade ter um espetáculo como esse. Agora, é também um marco ter um espetáculo que remeta à cultura dos anos 80. Eu diria que é bem... A gente sempre lembra do filme que foi estrelado pelo Rick Moranis, pelo Steve Martin,
E ainda hoje, os anos 80 estão vivos na memória de todos nós. Sim. O que vocês pensam a respeito disso? Então, eu acredito, não sei se o Dan concorda, mas acho que quando surgiu esse filme, o primeiro filme, aliás, foi de 1960, década de 60, nem tinha música, né? Eles não podiam imaginar que ia resultar ao longo dos anos nisso, né? Ele foi crescendo, foi evoluindo, e Broadway, e começou a tomar essa dimensão, as músicas gostosas, umas músicas que entram na cabeça, né? Os textos, assim, muito bem traduzidos, as músicas. Então, assim, trazer um espetáculo da Broadway, eu diria, Broadway hoje é aqui. Né? Hoje à noite a Broadway é aqui em Campinas. E, por favor, venham para o teatro. E o nível da excelência é tanto que a todo momento, vocês notaram aí a luz piscando, é porque o pessoal está trabalhando intensamente enquanto nós estamos aqui ocupando, porque daqui a pouquinho tem a peça. Então não estranhe esse piscar de luzes, que faz parte ou movimentação, da magia. Porque é tudo assim, a gente trabalha muito para fazer o negócio funcionar e você olhar e falar, nossa, parece fácil, né? Mas não é. Não é. E aquele ditado que o espetáculo fica pronto quando termina a temporada, aqui não está valendo isso não. Porque qualquer linha melódica diferente, qualquer cena que não pegou direito, que perdeu energia, qualquer luz faz de um lugar. Aquele, né? Vamos lá, tem a experiência que tem que ser hoje. De já estar dentro de uma planta, né? Exato. Porque essa plantinha, ela cresce no meio do espetáculo. Né? Agora, aqui ela tá como é que bonitinha. faz? Demora muito para conseguir vestir a planta? Não, e nem pode demorar, porque eu tenho apenas 2 músicas, que dá em torno de, vamos pôr, 8 minutos, para eu poder me vestir. Então, é bem rápido, eu tenho a ajuda do backstage para eu poder me arrumar o mais rápido possível. E aí o mais difícil não é pôr a roupa, é ficar com a roupa. Sim. Porque eu tenho que ficar exatamente imóvel. É imóvel. As pessoas na plateia, elas têm que acreditar que eu sou realmente uma planta. E conforme você assiste, você esquece que eu tô lá. Você esquece que a planta tá lá. E de repente chega uma hora que ela fala do nada e ninguém tá esperando. E aí começa bem a magia. Entendeu? E lembrando que essa magia é dupla, né? Porque ele não fala, mas ele tem que saber o texto direitinho. É verdade. Porque é uma outra voz da planta, fora da planta, né? Então, mais uma atribuição, uma função aí pro Dan. Eu tive com um ponto, Exatamente. ouvindo a pessoa falando e eu tenho que falar junto com ela. Então, se ela mudar qualquer coisa, eu tenho que dar um jeito de me adaptar, senão perde a magia. E eu gostaria também de aproveitar, como é um musical, teve toda uma produção musical envolvida para esse espetáculo, porque é um espetáculo dos Estados Unidos que foi feita uma versão brasileira e para isso também teve adaptações nas músicas. E Sim. o que vocês podem falar a respeito disso, você que canta bastante nesse Pois espetáculo? A tradução, ela parece muito complicada, né? Mas isso eu acredito que deva ser um preconceito do Brasil, entendeu? É porque quando você pega a tradução, é lógico que a tônica é outra, né? A linha melódica, ela precisa se completar, né, dentro daquele compasso, então a tradução não é tão livre assim. Então é um trabalho de arte, né? Você tem que sincronizar as palavras com a linha melódica, ainda fazer sentido. E você fazer graça ainda com isso, né? Então é fascinante. Eu acredito, como eu disse, né? Traduziu, a tradução perdeu. Não, nós somos brasileiros. Nós temos que nos acostumar com essa língua. E fica muito bonito. Óbvio que quando você vê a original, você sente a diferença do inglês para o português. Mas olha, ficou um capricho aí essa nossa tradução. Por isso que eu falo, venha conferir. Eu sou uma pessoa bem chata com versões. Quando trazem coisas de lá pra cá. E a versão desse musical ficou muito boa. Não é só porque eu tô nele, gente. Ela ficou boa. E porque a riqueza é você manter o sentido, porque a música é texto. As pessoas às vezes acham que música é só música. Não, a música musical é texto. Tem uma frase que falam que ela se torna música quando palavras não são mais suficientes para poder mostrar emoção. Então aí é quando entra o musical. E é nesse ponto que eles fizeram um trabalho genial, porque uma mesma tradução, por ser português, a gente tem muitas palavras para trazer o mesmo sentido. E é aí que ajuda a gente ter uma melodia boa. E uma melodia, letras boas. O que outros musicais às vezes acontece das pessoas não gostarem é porque estão esperando uma versão que já está acostumado no ouvido. E é aí que o versionista tem que falar assim, eles já estão acostumados com isso, eu tenho que trabalhar
para chegar o mais próximo possível de um conjunto bom, melódico. Assim. E vale o crédito para o Danilo, o outro Danilo, né? E Que é o Danilo Demonde fez lindamente as traduções das músicas, né? Fez a produção musical do Fez a espetáculo. produção musical. Fala sério, Aldrin Tio, você come sangue, como que eu vou fazer pra continuar te alimentando? Eu vou matar alguém? Eu vou fazer valer a pena pra você, rapaz. Como assim? Ah, tolinho, você acha que tudo que está acontecendo é só uma coincidência? Seu sucesso repentino, a sua adoção. Olha só, você é uma planta, um objeto inanimado. E isso parece inanimado pra você, cara. Se eu posso falar, posso me mover, posso fazer tudo que eu bem entender. Tipo o quê? Tipo fazer acontecer, baby. Tipo realizar tudo que o seu coraçãozinho secretamente desejar. Quero o carro do ano ganhar e com muitas garotas andar. Quer com a Mary se encontrar, você consegue. Olha, obrigado, mas eu... Uma celebridade virar, todo dia sair pra jantar. Posso tudo solucionar, você consegue. Sou seu gênio, seu amigão, seu escravo fiel. Só uma chance, traz pra mim. Já sabe do que eu gosto e o que me faz bem, que eu procuro em todo mundo. Bora, Simão, não seja um boçal. Confie em mim, nunca vai se dar mal. Corra o risco, me traga um feitiço, você pode. Você acredita que o musical ele tem ganhado mais espaço no cenário brasileiro, no teatro brasileiro, de uns tempos para cá? Por que você acha que está tendo esse crescimento? E o teatro musical, ele é impressionante, né? E apaixonante, assim, para quem está vendo aquilo tudo acontecer ali ao vivo. Então, eu acho que é uma coisa que realmente a gente senta e fala, nossa, isso é incrível, assim, porque são grandes produções, cenários maravilhosos e música ao vivo, tudo feito ao vivo, cantado ao vivo. Então é incrível você ver aquelas pessoas que são capazes de fazer tudo, né? De cantar, de dançar, interpretar, contar aquelas histórias. São sempre histórias, né? São espetáculos longos, 2 horas, 2 horas e meia de duração. Então, são espetáculos que te deixam assim extasiado. Eu acho que o público brasileiro foi tomando gosto por isso, de novo, foi reaprendendo a gostar do musical, que é um gênero que fazia bastante sucesso antigamente. Depois ficou um tempo esquecido aqui no Brasil e agora, de umas décadas para cá, ele ganhou corpo de novo, né? E assim, a gente começou a ter montagens de qualidade também no país, né? Então, grandes produtoras surgiram e a gente teve aí uma formação de uma nova safra de atores e de profissionais também de apoio na parte técnica, que são muito capacitados. Então, aí a gente tem cada vez mais espetáculos acontecendo e alguns de muita qualidade. E a importância de cada um para que um espetáculo desse porte saia do papel e ganhe vida e ganhe a plateia, né? É uma equipe muito grande que trabalha nesse espetáculo? Olha, a Pequena Loja dos Horrores é uma equipe grande, a gente está falando em torno aí de umas 50 pessoas envolvidas diretamente, mas falando de musical, de espetáculo musical, nem é uma das grandes produções, né? A gente tem um Fantasma da Ópera, Miseráveis, são produções que têm elencos maiores e uma equipe técnica também ainda maior. Mas dá para dizer que um espetáculo que tem aí 50 pessoas trabalhando para que tudo aconteça é uma bela equipe, né? Claro. E o que o público pode esperar desse espetáculo? Qual que é a reação do público num primeiro momento? O que vocês têm de feedback a respeito disso? Olha, o público tem gostado muito, tem se divertido muito. Quem já assistiu ao filme ou já viu alguma coisa do musical, já vem sabendo o que a gente vai, que estilo de peça é, mas muita gente vem sem conhecer, não sabe nada da Pequena Loja e aí acaba se surpreendendo. No começo tem uma... Uau, nossa, que coisa estranha, né? Porque é uma história muito improvável que a gente conta. E depois, quando eles percebem qual é a vibe do musical, aí as pessoas entram mesmo na história e se divertem demais com a gente. Porque apesar de ser um conto de horror, ele é todo feito com muito humor. Então a gente ri do começo ao fim. É um trash cômico ou é só cômico? Não, ele é trash com certeza, ele tem um pouco de horror e ele é muito cômico. O importante é que as pessoas gostem e aproveitem esse espetáculo, como devem aproveitar sempre o teatro, né? Você vê o teatro também
uma forma de cultura importante para o Brasil? O que você pensa do teatro? Eu acho que o teatro, as artes em geral e o teatro em particular é fundamental para qualquer país, para qualquer ser humano, né? A arte faz a gente pensar, repensar o mundo, a vida, a sociedade, a gente mesmo, nosso comportamento, o nosso semelhante. Eu acho que a arte educa, transforma. E acho um crime, na verdade. Converso com algumas pessoas às vezes que falam: puxa, eu nunca fui ao teatro. E eu fico realmente impressionada como que a pessoa pode passar 20, 30, 40 anos de uma vida sem ir ao teatro, né? É uma experiência incrível, a gente sempre sai transformado de alguma maneira. A gente passa 1, 2, 3 horas ali sentado e a gente entra de um jeito, e se a peça for genuína, bem feita, bem pensada, a gente entra de um jeito e sai de outro, né? Pode sair muito feliz ou não, se é uma peça mais dramática, a gente pode sair até um pouco balançado emocionalmente, mas a gente sempre sai remexido, e isso é incrível, né? A gente sai da nossa rotina, a gente repensa as coisas. Então, um país sem cultura, sem teatro, é um país que realmente precisa repensar muita coisa. A sua experiência como diretora, dirigir todo esse elenco, está sendo gratificante para você? Está sendo delicioso. Eu sempre me envolvo demais com os meus elencos. Eu acho que eu nem sei trabalhar de outra maneira, porque eu acho que a gente está falando de um trabalho de equipe mesmo, né? Se todo mundo não estiver trabalhando muito junto em prol daquele objetivo maior, que é o espetáculo, e é contar essa história para esse público da melhor maneira que a gente puder, nada acontece. Então, a minha meta é sempre deixar o eu de lado e a gente trabalhar realmente como time, porque daí sim, um elenco junto, a equipe criativa trabalhando em conjunto, a gente consegue coisas que a gente poderia imaginar que não seriam possíveis e que no fim elas acabam acontecendo, né? Então, é delicioso. Cada elenco novo que chega são pessoas desconhecidas e que depois viram grandes amigos. Muito legal. Juliana, muito obrigado pela sua atenção, por nos atender aqui, e agradecer e desejar sucesso para vocês mais ainda. Eu que agradeço, é um prazer. Obrigada pelo convite, e fica o convite para todo mundo assistir a Pequena Loja dos Horrores. Fiquem de olho onde a gente estiver aí por esse Brasil. Isso mesmo. Muito obrigado, até a próxima semana. O Conexão Cultural fica por aqui. Mas a gente volta com mais da arte e da cultura de Campinas. Então, até lá. Tchau.